Agora, na Rádio e TV Câmara, painel eletrônico. Bom dia, hoje é quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025. São exatamente 8 horas em Brasília. Está no ar o painel eletrônico, estamos ao vivo na Rádio Câmara, na TV Câmara e no YouTube. Acompanhe as principais notícias sobre a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional. E esses são os nossos destaques de hoje. O plenário aprova projeto que proíbe discriminação a alunos com deficiência na hora da matrícula. O presidente da Câmara defende parcelamento de dívidas de municípios. Você pode mandar suas sugestões, seus comentários ou suas perguntas para o painel eletrônico. O e-mail é radio@câmara.leg.br e o WhatsApp é o 61 99978 9080. Nosso conteúdo também fica disponível nas redes sociais: Instagram, X, Facebook e Blue Sky. Eu sou Cláudio Ferreira. Fique conosco até às 9 da manhã. A Câmara aprova projeto que regulamenta a profissão de técnico que trabalha em grandes alturas, pendurado por cordas. O repórter Antônio Vital tem as informações. Você já ouviu falar de técnico de acesso por cordas? Pode não saber o nome, mas com certeza já viu um desses profissionais em ação, pendurado numa corda, fazendo manutenção ou pintura de arranha-céus, trabalhando em antenas de telecomunicação ou postes de luz, sempre a muitos metros do chão. Pois a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta essa profissão, com exigências como treinamento em acesso por cordas em cursos que respeitem os parâmetros da Associação Brasileira de Normas Técnicas, a ABNT, e que sejam reconhecidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro. A proposta contém outras exigências, inclusive para as empresas que contratarem esses profissionais. Ela terá que ter um inspetor para fiscalizar os equipamentos e terá que monitorar a vida útil dessas peças, além de contratar seguro de vida para o funcionário. O projeto foi apresentado pelo deputado Max Lemos, do PDT do Rio de Janeiro, e teve como relator o deputado Léo Prates, do PDT da Bahia. O relator mudou a denominação da profissão, que originalmente se chamava alpinista industrial, e acrescentou entre os profissionais aqueles que fazem atendimento pelo SAMU. Outras tarefas desempenhadas por esses profissionais, de acordo com o projeto, são reforma e pintura de prédios, montagem de equipamentos e movimentação de cargas. Apesar de aprovado de maneira simbólica pelo plenário, o projeto foi criticado pelo deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina. Ele criticou as exigências previstas em projetos de regulamentação de profissão. O artigo 5º, inciso 13 da Constituição diz que é livre o exercício de qualquer profissão. Mas não. Os políticos gostam de dizer o que o outro precisa, o que é um grande problema. Por quê? Porque você, por intermédio de uma exigência, de uma regulamentação, faz com que haja uma reserva de mercado para poucos beneficiados. O autor da proposta, o deputado Max Lemos, disse que regulamentar a profissão de técnico de acesso por cordas evita a contratação de pessoal não capacitado para fazer serviços perigosos, com baixos salários. São muitos os profissionais que trabalham no acesso por corda, que têm sido contratados como servente, como pedreiro, como pintor. E nós sabemos que esses profissionais trabalham com alto risco. No dia a dia das grandes cidades, esses profissionais são vistos pendurados em prédios com 20, 30, 40, 50 andares. E até hoje não tem uma profissão reconhecida. O projeto que regulamenta a profissão de técnico de acesso por cordas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Agora são 8 horas e 4 minutos em Brasília e o plenário da Câmara também aprovou o projeto que cria a Política Nacional de Enfrentamento à Infecção pelo Papiloma Vírus Humano, o HPV. A proposta da deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, e do deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas Gerais. O projeto amplia acesso à prevenção, diagnóstico e tratamento, com foco na vacinação, nos exames e nos cuidados, tanto para homens quanto para mulheres. E a autora da proposta, a deputada Laura Carneiro, que está aqui conosco no estúdio para falar um pouco mais dessa aprovação. Em primeiro lugar, que bom, né? Parabéns por essa conquista. Né? Bom dia, Cláudio, bom dia a todos. Assim, muito feliz. Eu acho que ontem a Câmara avançou numa temática que é uma temática de saúde, mas que hoje
assola, enfim, milhares e milhares de pessoas que sofrem de câncer de colo do útero, especialmente, né, que é o segundo caso mais grave para as mulheres, o primeiro é o de mama, mas não só as mulheres com câncer de colo de útero, mas também garganta, boca, câncer peniano, câncer anal, enfim. Eu acho que nós avançamos com a proteção da população em função das infecções sexualmente transmissíveis, né? Agora, a impressão que eu tenho é que o HPV, apesar de a gente falar muito, ele ainda não é um vírus muito disseminado. As pessoas não têm muito essa preocupação, né? Essa política, ela pode mudar isso, conscientizar mais as pessoas disso? Eu acho que tem sim. Na verdade, esse é tão comum, tantos anos, para você ter uma noção, o Papa Nicolau, que é o exame que se faz hoje para detectar o câncer de colo de útero, é de 1928. Então, você não vai deixar de fazer um exame, né? O teste molecular é um exame muito mais apurado, muito mais moderno, né? Muito mais novo, recomendado pela Organização Mundial de Saúde, recomendado pela Federação de Obstetrícia, porque são de ginecologia, é um método, né, também de amostra cervical, de amostra que é colhido também na vagina, mas que tem uma duração muito mais ampla e que detecta o vírus muito antes, né? Isso para ser feito também será feito em homens, mulheres, né, e no sangue, e de alguma maneira a gente vai estar evitando, ou pelo menos curando com muito mais facilidade muito antes, né? Aí você tem, no projeto também, a gente, foi uma contribuição da relatora, a deputada Ana Paula Lima, que ela reafirma a questão da vacinação. Então tem os dois lados no programa. Tanto a prevenção quanto a tentativa de curar logo no início da doença. E só se você imaginar que hoje você tem uma previsão pelo INCA, né, pelo Instituto Nacional do Câncer, de 17 mil casos durante um ano para uma mulher só de câncer de colo de útero, quantos cânceres você vai poder evitar com esse diagnóstico muito precoce, né, que vai possibilitar a análise e, portanto, a cura desses pacientes e dessas pacientes. Deputada, a senhora falou na contribuição da relatora, deputada Ana Paula Lima. O que foi aprovado de diferente entre o texto original na e verdade, o que passou ontem no plenário? No texto original, eu crio só o teste molecular, PCR e DNA. Né? Vamos dizer, e faço com que o SUS possa aderir a esse teste. Até ontem falei com a ministra Anísia, ela também ficou muito feliz. E a deputada Ana Paula Lima, ela inclui a vacinação, que já, na verdade, acontecia, mas ela, vamos dizer, coloca isso na legislação. Já era uma realidade, já havia vacinação, mas para adolescentes até 14 anos, ela amplia esse teto. E agora, o regulamento, ou seja, o próprio Ministério da Saúde vai dizer qual é a periodicidade, de quando em quando tem que fazer a vacina. A vacina é uma dose só, mas de quando em quando tem que fazer o teste molecular. O Papa Nicolau, em princípio, pelo protocolo, são de 3 em 3 anos, já esse teste é de 5 em 5. Enfim, há quem faça todo ano, mas isso não é a base do SUS. Então vamos ver o que diz o regulamento, aí já é a parte muito técnica, eu não sou médico, sou advogada, quero só, né, na verdade isso surgiu, o projeto surgiu de uma audiência pública que a gente fez na Comissão de Câncer, que eu sou vice-presidente, de combate ao câncer, né, que é presidida pelo Wellington Prado, e aí por isso eu convidei o deputado Wellington Prado para ser coautor comigo, e aí surgiu nessa audiência, ouvindo as pessoas e a gravidade do HPV, a gravidade da possibilidade de ter câncer e, portanto, quais eram as possibilidades que nós tínhamos de, através da legislação, de alguma maneira auxiliar a população nesse processo. Isso que é a mágica do Congresso, né? Numa audiência pública de um tema muito técnico, né? Porque um tema médico, e a gente perceber no meio disso como é que você, através da legislação, pode garantir
o acesso, garantir o direito da população. Poder mudar a vida das pessoas. É claro, esse é o objetivo, né? Para melhor, né? Eu espero, porque às vezes a gente também muda para pior. Não. Nesse caso é para melhor mesmo. Deputada, que lacunas nessa audiência pública e em outras discussões vocês detectaram no que se faz atualmente em relação ao HPV? O que hoje em dia, o SUS, o que falta e que essa política pode corrigir? Sempre falta o atendimento, né? Sempre falta a verificação precoce, e é por isso esse exame. Isso já é já estava sendo feito como piloto, acho que no Rio Grande do Sul, eu não posso jurar, mas de alguma maneira esse teste genético vai fazer com que as coisas sejam muito mais rápidas, muito mais eficazes, né? E que a gente proteja a mulher, também o homem enfim, todos aqueles que sofrem de infecção sexualmente transmissível, você vai poder detectar a possibilidade disso se transformar ou não num câncer. Essa vacinação para adolescentes, né? Muita gente ainda tem essa ideia de que você está despertando a curiosidade sexual ao poder, né, tá falando do assunto, assim. Mas uma infecção sexualmente transmissível, você não necessariamente, você pode pegar de muitas maneiras, né? E você não vai despertar para o sexo, não vai ser a vacina que vai fazer nenhum adolescente despertar para o sexo. Até porque na nossa época, né, que a gente já não é mais novinho, você despertava para o sexo muito mais tarde do que se desperta hoje. Muito mais tarde. Né? Hoje, eu não sei se crianças, que para meu entendimento ainda são quase crianças ou recém-adolescentes, já despertaram para o sexo, infelizmente. Em relação à estrutura do SUS, né, ao aprovar uma política dessa, que tipo de modificação tem que ser feito nas unidades de ponto de atendimento, nas UBSs, o que precisa de estrutura? Provavelmente onde a gente hoje faz, por exemplo, Papa Nicolau, os bioquímicos que fazem, os médicos, os bioquímicos que fazem os exames, nos laboratórios vão ter que se aperfeiçoar, vão ter que se requalificar. Mas nada que seja gravíssimo, porque são métodos, né? Vai aprender um novo método do exame. Até porque ninguém quer desempregar ninguém aqui. Eu quero que os bioquímicos continuem trabalhando. Só quero um novo método, né? Um outro teste alternativo que facilite a vida das pessoas, mas nunca para prejudicar ninguém, entendeu? Então, acho que é isso. Talvez uma qualificação nessa nova metodologia, né? Que é absolutamente natural. É como se você tivesse acostumado a fazer alguma coisa a vida inteira. Aí um dia vem um método mais moderno e você vai se adaptar àquela modernidade, como se dizia. E no tratamento, assim, o que modifica? A senhora falou de prevenção, diagnóstico, mas e o tratamento? Eu acho que não modifica muito, porque se você pega o câncer no seu início, o tratamento é muito mais simples do que você tê-lo já em fase avançada. Ninguém tem 7.000 óbitos ano à toa, né? Só no câncer de colo de útero. E nem a perspectiva na verdade, você tem uma morte de mulher por câncer de colo de útero a cada 90 minutos. Então, isso não é uma brincadeira. Cada hora e meia morre uma mulher com câncer de colo de útero. Se você pode evitar, né? Se você pode criar as condições para evitar isso, você tem que fazê-lo. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio e TV Câmara a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro. A gente está falando sobre o projeto que foi aprovado ontem no plenário e que estabelece a Política Nacional de Enfrentamento ao HPV. Deputada, uma coisa que a gente sempre faz aqui nas entrevistas em relação à saúde é que a gente está tratando de um país muito desigual também em termos de saúde, né? Então, assim, a gente fala de estruturas em grandes capitais, estruturas em cidades médias e em estruturas menores em zonas rurais, em cidades muito pequenas. É possível, por exemplo, ter centros regionais, por exemplo, para um diagnóstico, uma prevenção de uma doença específica? Assim, seria uma solução para a gente driblar essa falta de estrutura de alguns lugares e algumas regiões do país? Eu acho que o Programa de Saúde da Família já tenta fazer de alguma maneira isso, né? Você não pode ter um centro para referenciar uma doença num país como o nosso, cheio de
de problemas, uma população gigantesca e uma estrutura, às vezes, muito frágil nos municípios. Mas o SUS é tão potente, a gente cada vez mais quer que ele seja cada vez mais potente, e aí o teste, claro, é pelo Sistema Único de Saúde. De alguma maneira ele entra nos programas já existentes de saúde básica, né? Então, o Saúde da Família, que vai na casa da população, vai na casa do ribeirinho também. Então, claro que você fortalecendo o Sistema Único de Saúde, você fortalece não só esse teste, não só essa política, mas todas as políticas nacionais de prevenção e de combate a qualquer doença. Então, acho que a gente avança na medida que você fortalece o SUS, e a gente tem feito isso aqui na Câmara, e mesmo o governo federal, a ministra Anísia, o presidente Lula, tem, de alguma maneira, fortalecido o Sistema Único de Saúde, que é, aliás, o melhor do universo, eu diria, né? Na verdade, nós temos um sistema muito mais avançado, muito mais solidário, muito mais humano que muitos e muitos países do mundo, mesmo os mais envolvidos. Deputada, para a gente encerrar, qual é a sua expectativa agora na passagem desse projeto pelo Senado? O Senado é sempre muito mais rápido que nós, né? Eu tenho certeza que ele rapidamente vai tratar dessa matéria. Esse é um tema de todos, não é um tema político, não é um tema partidário, não é um tema ideológico, é um tema do dia a dia da população, e quando a Câmara e o Senado verificam isso, é muito mais rápido. Não tem que se discutir A, B ou C, ou eu penso assim, ou eu penso daquele jeito. Não. Aqui a gente está falando da saúde das pessoas, da vida das pessoas, e eu acho que aí ninguém vai transigir, a gente vai votar rapidinho no Senado Federal. E tem alguma parte do projeto que precisa de regulamentação ou não? Passando pelo Senado é mais rápido? Não, a regulamentação é só vamos dizer, o dia a dia do Ministério da Saúde, que aí não nos cabe decidir. Não, eu acho que aqui o importante é levar o teste molecular, o PCR, DNA que se chama, o teste molecular contra o HPV, né, que detecta o HPV, para todos os rincões desse país, e isso se faz através da inclusão desse sistema no Sistema Único de Saúde. Nós conversamos com a deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, sobre a aprovação do projeto de autoria dela e do deputado Wellington Prado, do Solidariedade de Minas, que estabelece uma política de prevenção ao HPV. Deputada, mais uma vez parabéns por essa aprovação. Né? Aprovar um projeto de saúde é sempre uma coisa muito boa. Né? Não, no começo do ano, então, olha, um alívio. Imaginar que você está contribuindo de verdade para as pessoas. Muito bacana. Agora são 8h17. O presidente da Câmara defende o parcelamento de dívidas dos municípios com a Previdência Social. O repórter Luiz Gustavo Xavier acompanhou o encontro com prefeitos e com o governo federal. O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que vai instalar a comissão especial para analisar a proposta que permite que municípios parcelem dívidas com a Previdência Social. A proposta foi aprovada pelo Senado e agora está sendo analisada pelos deputados. Hugo Mota diz que está aguardando a indicação dos líderes partidários para dar início ao funcionamento do colegiado. Mota participou do encontro de novos prefeitos e prefeitas em Brasília nesta terça-feira. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ministros de Estado e representantes dos municípios e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, também participaram do evento. Segundo Mota, a pauta municipalista é legítima e vai ter andamento na Câmara. Esse tema é urgente e necessário para que os gestores que acabaram de assumir seus mandatos possam conduzir suas administrações com tranquilidade e com os olhos voltados para as questões mais prementes para a população. O presidente Lula reforçou a importância do Pacto Federativo na abertura do encontro. Ele afirmou que o aspecto ideológico não vai pautar o debate. Não haverá hipótese alguma de um banco como o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o BNB, o BASA ou o BNDES deixar de atender os interesses de um governador, os interesses de uma cidade, por questão ideológica. O presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Edivaldo Nogueira, defendeu mudanças no Pacto Federativo para que os prefeitos possam ter mais recursos e atender melhor a população. Ele cobrou mais diálogo entre os entes federativos para resolver questões do cotidiano, como segurança pública, emprego, educação e saúde. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier. O painel eletrônico é transmitido pela rádio, pela TV Câmara e também pelo YouTube.
O endereço é www.câmara.leg.br/YouTube. O programa está ao vivo na página da Rádio Câmara na internet. O endereço é radio.câmara.leg.br e também na página da TV Câmara, câmara.leg.br/TV. É possível acompanhar a gente também pelas redes sociais da Rádio Câmara e da TV Câmara, Instagram, X, Facebook e Blue Sky. Câmara aprova projeto que pune escolas que negarem matrícula a alunos sem justificativa. O repórter Antônio Vital acompanhou essa votação. Depois de muito debate no plenário da Câmara, deputados e deputadas aprovaram um projeto que prevê punições para as escolas que recusarem matrícula de qualquer aluno sem justificativa. Esses estabelecimentos ficam sujeitos à advertência, suspensão temporária de admissão de novos alunos e suspensão do funcionamento. Mas a punição estará sujeita ao que estabelecer o regulamento do sistema de ensino ao qual a escola pertença. O projeto original, apresentado pelo deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, previa punições aos estabelecimentos que negassem matrícula a alunos com deficiência, o que foi alterado pela relatora, deputada delegada Adriana Accorsi, do PT de Goiás, depois de acordos feitos com lideranças de diversos partidos. No lugar disso, o projeto estabelece pena para recusa de matrículas e obriga que a escola explique por escrito suas razões. A proposta rendeu muita discussão em plenário. Deputados da oposição disseram que o projeto interfere indevidamente nas escolas privadas. Para o deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, o projeto amplia demasiadamente o objetivo original, o que pode impedir as escolas privadas de negarem vagas para inadimplentes e outros casos. Há uma interferência indevida na iniciativa privada, em que vai fazer com que escolas tenham que aceitar qualquer tipo de aluno. Às vezes um aluno que o pai está no SPC, um aluno que tem problemas pretéritos em outras escolas, e é direito da escola não aceitar esse aluno. Quando se trata de aluno com deficiência, aí é uma outra conversa. A alteração foi defendida pela relatora, a deputada delegada Adriana Accorsi. Ela disse que o projeto estabelece punições graduais e protege os direitos dos alunos, inclusive os que têm algum tipo de deficiência ou transtorno. Ela acatou a exigência das escolas justificarem por escrito a recusa da matrícula. A sugestão foi feita pela deputada Gisela Simona, do União de Mato Grosso, com o objetivo de dar aos pais um documento que pode facilitar uma ação judicial contra os estabelecimentos. Tem um propósito humano extremamente importante, que é garantir a inclusão de todas as crianças, adolescentes, estudantes no sistema educacional brasileiro, principalmente se forem crianças ou adolescentes, alunos, estudantes com alguma deficiência ou apresentando alguma síndrome, para garantir que todos tenham acesso à educação. O projeto que prevê punições para as escolas que recusarem matrícula de qualquer aluno sem justificativa, com previsão de penas que podem chegar à suspensão das atividades, foi enviado para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Agora são 8h23 em Brasília. A Comissão Mista de Orçamento se reúne nesta quarta-feira para debater o orçamento destinado a programações e políticas públicas para as mulheres. Participam do debate representantes do governo federal e das secretarias de Estado das mulheres. Desde 2021, a Lei de Diretrizes Orçamentárias obrigou o Poder Executivo a divulgar de forma transparente os recursos destinados para ações voltadas para as mulheres. A deputada professora Luciane Cavalcante, do PSOL de São Paulo, que pediu a audiência pública, conversa agora com a gente sobre esse tema. Bom dia, deputada. Bom dia, Cláudio. Bom dia a todo mundo que está nos acompanhando nessa manhã. Deputado, obrigado pela sua disponibilidade de estar conosco nesse horário. Eu queria começar perguntando como é que tem sido esse acompanhamento, né? Desde 2021 tem esse dispositivo, né, dessa divulgação dos recursos destinados a ações voltadas para as mulheres. Que resultados vocês têm tido nesse acompanhamento? O que vocês têm observado em relação a esses recursos específicos para essas ações? Cláudio, primeiro a gente precisa entender a importância de políticas públicas voltadas para as mulheres. Nós somos a maioria do povo brasileiro. Nós somos responsáveis por toda a manutenção e reprodução das condições básicas e fundamentais da vida humana.
E mesmo assim, quando a gente vai olhar para os espaços de poder, onde se tomam as decisões, onde se toma onde são escolhidos os caminhos para onde vão os recursos que são arrecadados, as mulheres não estão lá. Nós também já somos quase que metade, quase 50% responsáveis por todo o financiamento das famílias brasileiras. Nós somos chefes de família. E, ao mesmo tempo, a gente não está nesses lugares de tomada de decisão. Então, quando eu assumi pelo PSOL a liderança da nossa federação lá na Comissão Mista de Orçamento, a gente foi com um compromisso de dar mais transparente visibilidade às políticas de fortalecimento à educação e às mulheres. A educação porque é o principal instrumento de transformação de vida, de desenvolvimento social e econômico. E as mulheres porque nós precisamos combater as desigualdades de gênero no nosso país. E isso se faz através de orçamento de dinheiro. E se a gente observar o orçamento do ano passado, especificamente, para esse, a gente vai ver que a LOA tem um aumento de mais de 30%, quase 36% de recursos para políticas focadas no desenvolvimento das mulheres. Isso significa dinheiro para combater a violência contra a mulher, a gente sabe pelos índices, a gente acompanha o cotidiano das cidades, o quanto a mulher ainda sofre de violência. Então, a gente percebe que essa é uma política prioritária de enfrentamento e superação dessa situação. Então, ali a gente vê um aumento muito significativo. Então, uma política focada. Mas também é importante a gente pensar como é uma política estruturante, ela é transversal. Ela dialoga e ela vai estar presente em outros ministérios, como, por exemplo, da educação, do desenvolvimento econômico, do planejamento. E aí, por exemplo, para ficar isso bem explicado de forma didática, a gente vive agora, atravessa nesse momento no nosso país, uma onda de calor, que isso é fruto da emergência socioambiental que a gente vive. Quando a gente vai olhar também para esses dados, quem são as pessoas mais impactadas são as mulheres, que são impactadas por todo o caos que gera, seja pela onda de calor, inundações, queimadas, todos esses fenômenos que a gente está atravessando, e elas também são responsáveis depois por cuidar da família que passa por esse transtorno. Então, tudo acaba voltando para essa temática. Por isso que a gente chamou essa audiência pública, para a gente poder discutir, junto com diversos ministérios, as políticas de fortalecimento para a condição da vida das mulheres no nosso país. Deputada, nessa discussão com o Poder Executivo, está claro para o governo assim, que além das... Porque assim, você tem políticas públicas que obviamente beneficiam a população como um todo, independente de gênero, não é? E tem políticas que são específicas para a população feminina. Fica claro, independente, né, de quem esteja no governo, já é sentido como importante essas políticas exclusivas para a população feminina, ou às vezes a discussão ainda tem, não, mas elas já são beneficiadas pelas políticas mais genéricas, assim, tem essa dicotomia, assim? Tem, Cláudio, infelizmente, sabe por quê? Porque a política, ela não é um universo à parte da sociedade, ela é um reflexo. O nosso Congresso, por exemplo, que foi eleito pelo povo brasileiro, então vamos voltar aos números, nós somos mais da metade das mulheres. Somos mais da metade do povo brasileiro. Quando a gente olha nas representações, a gente não chega a 17% de parlamentares deputadas federais. Só que, ainda assim, esse número, que é um número que é pequeno, ele ainda é o maior da nossa história. Por quê? Porque a gente vem num crescente, a gente vem numa disputa de narrativas dentro da sociedade, de lutar por políticas de visibilidade, de enfrentamento às nossas condições de vida que não permitam que a gente se desenvolva, e essa discussão e esse embate, ele também chega no governo. Mas também é verdade que esse governo é um governo que tem um compromisso muito claro
defender políticas para as mulheres, tanto é que tem um ministério só das mulheres. E isso já é, por si só, um indicativo de que tem um compromisso de enfrentar essa realidade, de enfrentar esse debate público. Deputada, em relação aos recursos, né? A senhora falou da destinação dos recursos, mas assim, efetivamente, como é que essas políticas para as mulheres, elas têm recebido, os recursos têm sido liberados com tranquilidade? O que vocês têm acompanhado em relação a emendas, né? Que percentual desses recursos para políticas públicas focadas nas mulheres vem das emendas parlamentares? Olha, ainda... Assim, essa questão do orçamento, eu acho que o Brasil inteiro está acompanhando que quase 1/4 do orçamento total de todo o Estado brasileiro, hoje ele está praticamente sequestrado pelo Congresso Nacional. E isso, na prática, significa muita coisa. Significa, inclusive, uma mudança de como que as políticas são feitas, porque o papel do Congresso Nacional é fiscalizar o Poder Executivo e fazer leis. Esse é o nosso papel, não é executar políticas públicas. Para executar políticas públicas, a gente precisa de orçamento, a gente precisa de dinheiro. Então, essa inversão, que inclusive está sendo discutida no STF, ela precisa ganhar popularidade, as pessoas precisam entender que dentro do equilíbrio da democracia, cada poder tem uma função primária. E isso precisa ser respeitado. Então, esse é um debate maior. Dentro dessa lógica, que é uma lógica que desde ela vem se aprofundando, o poder que a gente tem das emendas parlamentares, ela também, obviamente, que chega numa política essencial como é essa de valorização das mulheres. Hoje, grande parte, mais de 70%, do orçamento do Ministério das Mulheres vem de emendas parlamentares, que não deveria ser assim. A gente entende que deveria ter um fundo próprio, mas o único fundo próprio de fomento de políticas específicas que a gente tem com relação às mulheres vem de uma determinação da Lei Maria da Penha, que é dentro do fundo sobre segurança pública, a gente tem um percentual desse fundo que vai especificamente para políticas de enfrentamento à violência contra a mulher. Legalmente, esse é o único fundo, a única norma impositiva que garante recursos para essa política, para uma política tão importante como que é das mulheres. Por exemplo, se a gente comparar com a educação, a gente tem uma luta que é maior, que é mais longínqua, e aí a gente tem o Fundeb, que é um fundo que garante recursos para a educação. A saúde também, a gente tem um piso constitucional que vai garantir recursos mínimos para a saúde. Já nas mulheres, a gente ainda não conseguiu avançar nesse sentido, mas é uma luta que a gente vem travando. É importante também dizer aqui que quando a gente fala de políticas para as mulheres, dentro da Câmara, a gente conseguiu avançar a tal ponto que essa é uma pauta também que é suprapartidária. A gente tem consenso entre nós, deputadas, mulheres deputadas, mesmo nós somos de diferentes partidos, mas a gente tem pontos e a gente consegue formar uma força no sentido de preservar o que precisa ser preservado para que as políticas cheguem até as mulheres. Nós estamos recebendo aqui no painel eletrônico a deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo. Ela está adiantando para a gente alguns pontos que serão discutidos em audiência pública hoje da Comissão Mista de Orçamento para debater o orçamento destinado a políticas públicas para as mulheres. Deputada, a senhora citou a violência contra a mulher. Que outro tipo de política ainda não estaria contemplada por esse orçamento e que é urgente, ela é importante e poderia estar mais bem contemplada com recursos orçamentários? Olha, além de a gente enfrentar a questão da violência, uma outra política é a questão de economia e trabalho para as mulheres. Lá, a gente tem já, se a gente comparar o orçamento do ano passado para esse,
esse tipo de política pública, ela está contemplada, ela aumentou, mas óbvio que ela precisa de muito mais recursos, porque a gente fortalecer as mulheres, fazer com que elas tenham condições de trabalhar, e quando a gente fala em condições de trabalhar, a gente tem que lembrar, essa mulher, ela é uma mãe, ela é responsável pelo cuidado da casa, da família, e é dentro dessa condição que é real, que ela precisa trabalhar. Então, a gente precisa ter outras políticas que atendam às condições dessa mulher, que permitam com que ela possa estudar, né, sendo a responsável pela sua própria família, cuidado com os seus filhos, cuidado com os mais velhos, que ela também consiga empreender, porque muitas vezes, por estar nessa condição de vida social, a mulher não consegue, por exemplo, um trabalho que seja CLT, porque eles não aceitam as condições reais das mulheres. E aí a mulher precisa empreender. Então, fortalecer o trabalho, fazer com que as mulheres consigam ter, de fato, condições de trabalhar, é uma política também essencial para o desenvolvimento do nosso país, e a gente vai debater essa questão junto com o Ministério do Planejamento, junto com o Ministério do Desenvolvimento Social e Econômico, e já está prevista no orçamento, aumentou, mas precisa aumentar mais. Deputada, para a gente terminar nossa entrevista, eu gostaria de saber qual tem sido a receptividade dos deputados homens em relação a isso. Assim, já tem uma compreensão geral de que essas políticas exclusivas para as mulheres devem ser salientadas, devem ser valorizadas? Olha, Cláudio, eu acho que, de novo, é aquilo que a gente já colocou. É óbvio que num país com os nossos marcadores históricos de raça, de gênero, de classe, fazer o debate de empoderamento, de fortalecimento, para que as mulheres tenham condições de fato de vida, de uma vida em abundância, com qualidade, que ela possa se desenvolver em toda a sua plenitude, não é uma tarefa fácil. E muitas vezes a gente vê deputados que, infelizmente, não fazem do seu papel um papel, de fato, de empoderamento das mulheres. A gente tem esse debate, tem esse enfrentamento, sobretudo com alguns deputados da extrema-direita. Por exemplo, a gente está atravessando um debate sobre o programa Pé de Meia, que é um programa que foi aprovado por essa casa, pelo Congresso Nacional, que dá todas as condições fiscais, legais, de acabar com a evasão no ensino médio. Isso é uma política fundamental, que atinge, sobretudo, as mulheres também. E aí a gente vê deputados contra esse tipo de programa. Então, e que afetam as mulheres, a vida familiar como um todo. Então, existe, infelizmente, resistência, mas também aonde tem resistência, a gente também se junta, como eu já falei, nós, deputadas mulheres, de todos os partidos, para defender um outro futuro para as nossas meninas. Bem, nós estamos terminando essa entrevista com a deputada professora Luciene Cavalcante, do PSOL de São Paulo. Ela está falando sobre uma reunião que vai acontecer hoje na Comissão Mista de Orçamento e que vai discutir o orçamento destinado especificamente a políticas públicas para mulheres. Deputada, eu gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação aqui no painel eletrônico, os seus esclarecimentos e o jornalismo da Rádio da TV Câmara e da Agência Câmara. Todos nós vamos estar acompanhando esse debate. Muito obrigada, Cláudia. Espero que todo mundo esteja lá hoje às 14 horas para acompanhar essa audiência pública que é tão importante para o nosso presente e para o nosso futuro. Obrigado, deputada. Bom trabalho. Agora são 8h39 em Brasília. Ministérios projetam a implantação de novas leis de transição energética. O repórter José Carlos Oliveira tem mais informações sobre o encontro de técnicos com os deputados que aprovaram as legislações.
Ministérios apresentaram à Câmara dos Deputados os desafios da regulamentação das novas leis da transição energética e projetaram uma série de vantagens socioeconômicas e ambientais para o Brasil. As leis que tratam de combustíveis do futuro, hidrogênio verde, mercado de carbono, programa de aceleração da transição energética, energia eólica de alto mar e ajustes no RenovaBio, a Política Nacional de Biocombustíveis, começaram a valer entre o segundo semestre de 2024 e o início deste ano, mas ainda dependem de atos do Executivo para saírem do papel. O secretário de Petróleo e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Pietro Mendes, deu o exemplo dos combustíveis do futuro para mostrar a complexidade da tarefa do governo, mas garantiu que o assunto é tratado com urgência. Nós mapeamos 39 atos para poder regulamentar o combustível do futuro, contando resolução da ANP, resolução da ANAC, alterações na RenovaCal que reflita todas essas rotas, todas essas matérias-primas novas, portaria do MME, análise de impacto regulatório tem que ser feita, relatórios técnicos, enfim, são uma série de atos que nós precisamos fazer. Resolução do Conselho Nacional de Política Energética criou um comitê técnico permanente para auxiliar a implementação dos combustíveis do futuro. Segundo Pietro, serão anunciados em breve decretos e outros atos do Executivo quanto à fiscalização no âmbito do RenovaBio, as regras para a cessão de áreas marítimas na exploração de energia eólica e a viabilização do Fundo Verde, com projeção de 800 bilhões de reais para viabilizar o programa de aceleração da transição energética. Os bons resultados das novas leis têm aparecido mesmo sem a regulamentação estar concluída. Pietro Mendes diz que as projeções são ainda melhores. Quase 37 bilhões de litros de produção de etanol anidro hidratado. É o maior volume já produzido na história. Com relação ao biodiesel, passamos de 9 bilhões de litros. O biometano, que é o mais novo, também tivemos recorde de produção. E a partir da publicação da Lei do Combustível do Futuro, Petrobras abriu um edital para compra de biometano. Estamos vendo os negócios acontecendo, geração de emprego, geração de renda. De acordo com as nossas estimativas, nós podemos sair da dependência internacional da gasolina com um E30. O E30 é resultado da mistura de até 30% de etanol na gasolina autorizada na Lei dos Combustíveis do Futuro. O presidente da Comissão Especial de Transição Energética da Câmara, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, comemorou as projeções. Esse quadro, sucintamente, diz o seguinte: estamos cumprindo tudo e vamos superar as metas, né? O diretor do Departamento de Descarbonização e Finanças Verdes do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, João Francisco Avelino, ressaltou o esforço do Executivo em evitar retrocessos na regulamentação das leis da transição energética. Acho que é importante registrar a nossa preocupação como governo para a gente manter de fora os chamados jabutis, né, do projeto, que mantém incentivos a fontes fósseis de energia e que foram vetados pelo presidente Lula. Avelino citou programas governamentais como Transformação Ecológica, Mover e Nova Indústria, que reforçam o compromisso do governo com a transição energética e a redução das emissões de gases do aquecimento global. Segundo ele, o Brasil quer se mostrar como polo de atração da indústria verde durante a COP30, a Conferência da ONU sobre Mudanças Climáticas, prevista para novembro em Belém do Pará. Organizador do seminário na Comissão de Transição Energética, o deputado Leônidas Cristino, do PDT do Ceará, ressaltou a relevância do tema, sobretudo diante do cenário internacional conturbado. Vamos trabalhar mais ainda com relação a essa preocupação que é brasileira, que é mundial, que é a transição energética e que me deixa todo dia preocupado, principalmente o que está acontecendo nos Estados Unidos. O seminário também contou com estudos técnicos de representantes das Universidades Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e Estadual de Campinas, a Unicamp. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Agora são 8h43. Esse é o painel eletrônico, ao vivo pela Rádio Câmara, pela TV Câmara e pelo YouTube. As ações realizadas para a reconstrução do Rio Grande do Sul vão ser tema de audiência pública hoje na Comissão Especial da Câmara sobre Prevenção e Auxílio a Desastres e Calamidades Naturais. Os eventos climáticos extremos afetaram mais de 2 milhões de pessoas e atingiram quase todos os municípios do estado. A tragédia deixou 183 mortos, 806 feridos e cerca de 600 mil desabrigados. Esses são números da Defesa Civil Gaúcha.
O relator da comissão especial, o deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, que também é um dos parlamentares à frente do debate, já está aqui conosco para falar sobre esse assunto. Deputado, obrigado por mais uma vez vir aqui. Eu falei antes da gente entrar ao vivo que o senhor está virando especialista, que bom, em prevenção de desastres naturais, né? O senhor estava comentando que essa é uma pauta que estava meio adormecida aqui no Congresso, que vocês estão reativando agora, é isso? É isso mesmo, Cláudio. Agradeço mais uma vez a oportunidade de falar desse tema tão relevante para o nosso país, né? Nós temos discutido essa pauta aqui em diversas comissões, no plenário da Casa, e hoje a gente tem uma audiência pública muito importante aqui, que vai falar um pouquinho da experiência do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, que passou por um desastre que realmente abalou todo o nosso país, e nós vamos ouvir aqui o Maneco, que é o secretário que está trabalhando essa questão do Rio Grande do Sul, e também vamos ouvir o comandante do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que foi quem realmente executou os trabalhos e continua trabalhando também no Rio Grande do Sul. A comissão tem feito um grande trabalho, né? Nós temos não só discutido o Rio Grande do Sul, que foi um ponto muito forte do ano anterior, mas também dos outros estados que têm passado por dificuldades no período principalmente de forte chuva ou de seca que tem acontecido em todo o nosso país. Deputado, em relação primeiro então ao Rio Grande do Sul, o governo federal destinou um pouco mais de 81 bilhões de reais para custear essas ações emergenciais. Como é que vocês têm acompanhado essa destinação dos recursos? Tem sido suficiente? Tem ido para as áreas que realmente precisam ou estão concentrados em poucas áreas? Qual é a avaliação sobre essa interlocução do governo federal com o estadual e essa ajuda financeira? Bem, o governo federal está fazendo a parte dele muito bem, tem trabalhado os recursos, nós temos votado diversas medidas provisórias aqui e projetos destinando recursos para o Rio Grande do Sul. Tem uma coordenação do governo federal trabalhando lá o tempo todo com relação a essas questões, principalmente para atender as principais demandas do Rio Grande do Sul. Mas o que mostra para a gente a experiência do Rio Grande do Sul é que nós precisamos de um pouco mais de planejamento, né? Nós temos muitos recursos hoje sendo destinados para um pós-desastre, mas a comissão tem discutido muito fortemente a prevenção, porque a prevenção é mais barata, tem um custo menor. Você vê quantos bilhões nós estamos investindo para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Então, esses recursos, se tivessem na prevenção, nós evitaríamos muitas mortes, são mais de 180 mortes no Rio Grande do Sul. Evitaríamos a perda de patrimônio que nós tivemos gigantesca no Rio Grande do Sul, mas o Rio Grande do Sul é um exemplo do que está acontecendo em todo o país. Cidades como São Sebastião sofreu muito forte em São Paulo, cidades como Mimoso do Sul no Espírito Santo. Então isso tem acontecido, como também nas regiões da Amazônia com relação à seca. Então nós temos investimentos num período de desastre, mas nós precisamos focar também na prevenção. O senhor falou de alguns exemplos de alguns estados, seu estado, Espírito Santo, Rio de Janeiro também sempre sofre, Serra. Muitas dessas ações de prevenção passam, por exemplo, pela ocupação das áreas, porque a gente vê muito isso, né, em relação a enchentes principalmente, né, encostas, pessoas morando em lugares muito frágeis, né, a própria questão de barragens, né, que tipo de prevenção que é mais recomendável quando se fala, por exemplo, nas inundações? Bem, nós temos alguns estados que têm problemas maiores, por exemplo, com contenção de encostas. Nós temos outros estados e municípios que têm problema mais com dragagem de rio, com construção de gabião. O que a gente identifica é que falta realmente investimento na prevenção. Tem falado isso constantemente, mas o que acontece hoje é que nós, do governo federal, sempre que acontece um desastre, chega aqui para nós uma medida provisória para destinar recursos para o desastre. O que nós queremos é que no orçamento da União esteja também recursos para a prevenção. Nós temos trabalhado isso na comissão, isso vai estar no nosso relatório da comissão, principalmente mais fontes de recursos para abastecer o Fundo de Calamidade Pública, que o governo federal está regulamentando. Já tem projeto de minha autoria aprovado com essas fontes de recursos, mas nós precisamos avançar um pouco mais com recursos para essa pauta. Eu vou voltar a falar isso,
Mas não só isso, eu tenho falado também, nós vamos ao final da comissão propor um marco regulatório. Esse marco regulatório vai atualizar as legislações existentes, que existem hoje com relação à prevenção, à mitigação, à preparação, o pós-desastre, mas também atualizar essa legislação. A legislação é antiga e precisa de atualização, o nosso relatório vai compor isso. Um outro ponto importante, Cláudio, que eu sempre falo, e tenho falado isso no plenário, falei isso ontem, é com relação à carreira da Defesa Civil. Hoje nós temos diversos profissionais nas prefeituras que não são de carreira, são pessoas que são cargos comissionados, que estão lá no período do desastre ou da prevenção, mas mudou o governo, muda esse profissional. Nós temos trabalhado constantemente para o governo federal criar uma carreira e essa carreira também repercutir nos estados e municípios para a gente ter profissional lá efetivo para poder cuidar. Você imagine o Rio Grande do Sul, em quase todos os municípios atingidos. A Defesa Civil agora ser substituída porque o prefeito mudou. Você imagina o histórico que essa pessoa que está lá hoje tem de trabalho. E ela não consegue avançar porque ela é um cargo comissionado e às vezes vai deixar o emprego. Então é um ponto importante também e que vai estar no nosso relatório. Deputado, o senhor falou na Defesa Civil e eu queria saber o que vocês da comissão têm de informações sobre o sistema de defesa civil, porque isso é muito compartimentado, né? São os municípios, cada município tem a sua, e eu imagino que dependendo do tamanho do município, você tenha situações diferentes de equipamento, de pessoal, de estrutura da defesa civil. Existe uma padronização mínima ou não? Ou, infelizmente, cada município tem a sua estrutura própria e nem sempre conversa com a outra? Cláudio, isso é uma boa pergunta. Nacionalmente, nós temos uma organização muito bem feita pelo governo federal, pela Defesa Civil Nacional e pelo Ministério da Integração. Nós estamos bem estruturados nacionalmente. Nós temos estados que sempre sofrem com tragédias, que é o caso de Santa Catarina, São Paulo, Espírito Santo, estão bem estruturados, estadual. Agora, quando você chega nos municípios, aí a gente pode falar que não tem estrutura alguma. Muitos municípios sequer têm um veículo, um barco, uma estrutura mínima de trabalho, ou um drone para fazer um levantamento. O Espírito Santo conseguiu avançar nessas pautas, São Paulo também, mas muitos estados não conseguiram ainda entregar equipamentos para as defesas civis e, como eu disse, os profissionais também, às vezes, têm qualificação, estão preparados, mas muda a administração, você perde esse profissional. Então, assim, são pontos que precisam ser melhorados. Mas a estruturação das defesas civis, eu tenho tratado isso, nós votamos aqui a PEC 44, está no Senado Federal, que destina recursos, parte de nossas emendas parlamentares para essa pauta da defesa civil, e acredito que se esses recursos, esses 5% das nossas emendas chegarem nas defesas civis, com certeza elas serão estruturadas. E a Defesa Civil Nacional, como é que tem essa conversa com as outras defesas civis? Assim? Nós temos aqui um trabalho muito forte feito pelo Armin Brau, que é um grande profissional, talvez eu posso dizer que é a maior referência que a gente tem hoje no país. É um trabalho muito bem feito, a Defesa Civil tem uma articulação muito forte com os estados e com os municípios. A agilidade, e a redução de burocracia feita pela Defesa Civil Nacional auxilia os municípios na hora de captar recursos, principalmente para aquela pronta resposta, a hora que aconteceu o desastre, eu preciso comprar colchão, eu preciso comprar cesta básica, eu preciso comprar água. Então a Defesa Civil é ágil nisso nacionalmente, mas é claro, nós precisamos estruturar mais as defesas civis. E acredito que se a gente conseguisse destinar um recurso para a Defesa Civil Nacional para chegar nos municípios, principalmente aqueles que mais sofrem com alagamentos, com enchentes ou com seca, eu acredito que a Defesa Civil, com o mapeamento que ela tem no país, ela conseguiria destinar esses equipamentos diretamente para quem mais precisa lá na ponta, esses municípios que são afetados. Nós estamos conversando com o deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, sobre uma audiência pública que a Câmara realiza hoje em relação às ações para a reconstrução do Rio Grande do Sul depois das enchentes de maio do ano passado, um estado que já vinha de enchentes anteriores e que sofreu bastante com isso, mas que infelizmente essa situação não é exclusiva do Rio Grande do Sul, normalmente acontece com outros estados, principalmente nessas chuvas de verão. Deputado, você já falou
de uma das lições do Rio Grande do Sul é a questão do planejamento. Que outras lições, que outros aprendizados que a gente pode ter com a situação que aconteceu em 2024 com o Rio Grande do Sul para evitar essas situações em Minas, no Rio, Espírito Santo, litoral de São Paulo e outros lugares? Bem, a comissão nos traz, cada audiência pública que a gente faz, uma experiência nova. Ouvindo cada estado, cada município, a gente identifica que cada um tem, às vezes, um sistema diferente, uma forma de conduzir diferente e nos traz esse aprendizado. Esse aprendizado tem feito que a gente consiga fazer proposições importantes aqui na casa. Vou dizer um projeto que eu vou apresentar agora, junto com a comissão, vou colher a assinatura hoje dos parlamentares. Nós temos uma questão que foi trazida agora por São Paulo, que está sofrendo lá com fortes chuvas. De repasses aos municípios que foram afetados, o governo do estado quer fazer os repasses, mas o município está escrito no CADIM. E a lei de responsabilidade fiscal, ela proíbe transferência para municípios que estão no CADIM. O município está em estado de calamidade, precisa de receber recurso, está com problema com questão de alguma dívida que existe, e ele não consegue repassar. Então, isso foi um aprendizado que nós tivemos de São Paulo. Nós vamos discutir isso na próxima semana, não vou votar o requerimento hoje, mas já vou apresentar um projeto para a gente alterar essa questão, porque o município que está em calamidade não tem que olhar a parte burocrática para poder atender a população. Então, assim, é um aprendizado constante, Cláudio, que a gente tem nessa comissão. Por isso, eu e o deputado Léo Prates, que faz um grande trabalho, preside essa comissão, estamos trabalhando para sugerir ao presidente que a gente tenha uma comissão permanente, porque nós vamos encerrar os trabalhos dessa comissão agora no segundo semestre, mas a gente vai trabalhar com o nosso presidente, que está com muita vontade de fazer entregas da casa, e essa pauta é uma pauta que não tem como correr dela mais, que a gente trabalhe uma comissão permanente na casa para discussão permanentemente dessa pauta de redução de risco de desastre. Nós conversamos com o deputado Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, sobre a audiência pública promovida pela Comissão Especial que está tratando de prevenção de desastres e calamidades naturais. A audiência de hoje é sobre a reconstrução do Rio Grande do Sul, mas com proposições que podem servir a calamidades acontecidas em vários outros estados. Deputado, eu gostaria de agradecer mais uma vez sua presença aqui e nosso jornalismo vai acompanhar essa audiência de hoje. Eu agradeço muito a oportunidade de falar sobre esse tema, chama a atenção da sociedade brasileira para cobrar do Parlamento Nacional, das Assembleias Legislativas, das câmaras municipais, que esse tema ele precisa ser discutido em todo o legislativo brasileiro e que seja cobrado para que tenha mais recursos para essa pauta de redução de desastres. Agora são 8h57. Termina esta edição do Painel Eletrônico, quarta-feira, 12 de fevereiro. O programa teve a apresentação de Cláudio Ferreira, a produção de Marcos Brito e Carmen Fortes. Trabalhos técnicos de Bebiano Nunes, Gilson Ribeiro, Antônio Marcos, Carlos Mendes e Gilmar Nunes. Diretor de imagem, Glaucio Branquinho. Edição de Marcelo Lacher e Cláudio Ferreira. Diretora da Rádio Câmara, Ana Raquel Macedo. Diretora da TV Câmara, Dini Moraes. Diretor de Comunicação e Mídias Digitais, Kleber Queiroz Machado. Secretário de Comunicação, deputado Gilmar Tato. Secretário de Mídias Digitais, deputado Luciano Dutti. Acompanhe outras notícias da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. A gente está de volta amanhã, ao vivo, a partir das 8 da manhã. Os telespectadores da TV Câmara ficam daqui a pouco com o programa Expressão Nacional transmitido ao vivo. Os ouvintes da Rádio Câmara seguem na programação jornalística e musical. Até amanhã. Você acompanhou Painel Eletrônico.